O que aconteceria se um ser cósmico aparecesse diante de você e falasse para você mudar toda a sua vida hoje? Todos os seus comportamentos, todos os seus pensamentos, seus hábitos, tudo seria mudado. A sua vida daria um reset. O que você faria numa situação dessa? Isso parece ser roteiro de algum filme ou série da Netflix, mas isso na verdade aconteceu e está registrado na Bíblia. E é sobre a história de Abraão que eu gostaria de falar com vocês hoje. Um homem que com mais de 70 anos de idade se tornou uma das pessoas mais importantes e mais influentes de todos os tempos, se tornando o pai do judaísmo, do islamismo e do cristianismo. Fala gente, como é que vocês estão? Meu nome é Robert e no vídeo de hoje eu gostaria de começar uma nova série aqui no canal, uma série chamada E Se? Nessa série iremos analisar a história, as escolhas, as decisões, os fracassos e sucessos de alguns personagens bíblicos, pois em Romanos 15:4 diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então iremos analisar essas histórias porque uma pessoa inteligente aprende com seus erros, mas uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Então iremos analisar essas histórias para podermos aprender com elas e evitarmos alguns erros que esses homens de Deus cometeram. Além disso, iremos aprender com seus acertos também. Quais foram as decisões, quais foram as escolhas, as motivações que levaram esses homens a experimentarem resultados extraordinários. Então, nesse primeiro vídeo, analisaremos o que aconteceria se você mudasse a sua vida hoje. Eu quero tomar como texto base Gênesis capítulo 2, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. E por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Abraão foi um homem que inicialmente ele viveu ali em Ur dos Caldeus, uma terra pagã, mas que em determinado momento da sua vida, Deus aparece para ele e fala para que ele mudasse totalmente a sua vida. Então, ele deveria sair daquela terra, sair do meio de seus parentes e ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele. E com mais de 70 anos, ao obedecer essa ordem, Abraão se torna uma das pessoas mais importantes de todos os tempos, se tornando o pai das três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Isso parece até coisa de cinema, né? Um velhinho de 70 anos que, por conta de uma decisão, muda toda a história do mundo. Ele viaja para Canaã, tem o seu nome mudado, Deus faz uma aliança com ele, ele tem um filho com mais de 70 anos e Deus fala com Abraão que através da vida de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso realmente acontece porque o Messias, Jesus Cristo, vem de sua descendência. Ou seja, uma decisão de um velhinho há mais de 4 milênios atrás influenciar a vida de todo mundo até hoje. Mas o que podemos aprender com a história de Abraão na prática? Abraão nos ensina que nunca é tarde demais para mudarmos a nossa história. A jornada de Abraão foi uma jornada do início ao fim de coragem e de fé. Lembre-se, Abraão, como um pagão, provavelmente fazia sacrifícios a falsos deuses, pois ele, antes de Jeová aparecer para ele, ele não tinha a revelação do Deus verdadeiro. E outra coisa, nós também não sabemos como era a vida moral de Abraão, que poderia não ser lá uma das melhores. Até porque essa é a vida daqueles que não conhecem a Deus. É uma vida de pecado. É como diz Davi em Salmo 51, versículo 5. Em pecado nós fomos concebidos pela nossa mãe. Então uma vida sem Jesus é uma vida de pecados. Mas Abraão nos ensina a não olharmos para o passado, mas viver uma vida que agrade a Deus hoje. Com certeza, após Abraão conhecer a Deus, ele se arrependeu dos seus erros do passado. Mas ele também deixou o passado no passado. Após se arrepender, ele só olhou para frente. Mas ele olhava apenas para aquela promessa que Deus tinha feito na vida dele, aquela promessa maravilhosa. Eu tenho uma frase que um amigo meu fala que eu acho muito interessante, é que o passado é um lugar de visitação para aprendizado. Então não precisamos ficar escravos do nosso passado. Uma vez que arrependemos dos nossos pecados, nós precisamos prosseguir olhando para o futuro, olhando para as promessas que Deus tem na nossa vida. Abraão nos ensina que nunca é tarde demais para mudarmos a nossa história e colhermos frutos extraordinários ainda depois de velhos. Assim foi também na vida de Moisés, que começou seu ministério com 80 anos de idade, mas que com 80 anos de idade ele se tornou o maior profeta do Antigo Testamento e se tornou o mediador de uma lei que durou 2000 anos, sendo também o Cristo daquele povo, o Cristo do Antigo Testamento.
sendo a imagem de um libertador que posteriormente se cumpriria realmente em Cristo, que nos livraria totalmente de nossos pecados. O ideal é que comecemos a buscar a Deus quando criança, quando adolescente, mas muitos de nós não têm esse privilégio. Mas nunca é tarde demais para mudarmos a nossa história. Há toda a esperança para você na pessoa de Cristo Jesus. Se você se arrepende da vida que viveu ou tem vivido, existe esperança para você? Não se desespere. Em João, no capítulo 6, versículo 37, Jesus diz que todo aquele que vem a Ele de maneira nenhuma jogará fora. E essa é a esperança que temos, de que se formos a Ele, de maneira nenhuma Ele nos lançará fora. E como eu falei no último vídeo, se a gente olhar para nós mesmos, com certeza nos frustraremos, mas se olharmos para o Cordeiro de Deus, seremos transformados de glória em glória. A única coisa que precisamos é nos arrepender de nossos pecados e crermos no Evangelho. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudança, transformação de caráter ou na maneira de pensar. E basta você fazer isso para que Deus transforme a sua vida, assim como Ele transformou a vida de Abraão. O apóstolo Paulo vem nos ensinar várias coisas, seja através da sua vida ou de seus escritos inspirados pelo Espírito Santo. Mesmo diante dos erros do passado, de ter perseguido a igreja de Deus e ser responsável pela morte de vários santos, como por exemplo a de Estevão, que ele teve participação direta na morte dele, ele, ao se converter, ele larga tudo isso para trás. Paulo vai nos falar em 2 Coríntios 7, no versículo 10, sobre dois tipos de tristeza, uma que gera morte, mas uma que gera arrependimento. E Paulo escolheu aquela que gerava arrependimento, onde uma vez arrependido, ele deixou o passado no passado e ele seguiu olhando para o futuro glorioso que Jesus tinha na vida dele. Como ele nos fala em Filipenses 3, versículo 13 e 14, ele se esqueceu das coisas que ficaram para trás e ele somente avançava olhando para o futuro, olhando para Cristo Jesus. E é isso que nós devemos fazer. Mas para você que já se arrependeu dos seus pecados, que já entregou a sua vida para Jesus, ainda assim existem lições valiosas na vida de Abraão. Comece a fazer hoje o que você nunca teve coragem de fazer. Se você precisa estudar, se você sempre teve preguiça, sempre inventou desculpas, comece hoje a estudar. Você pode mudar a sua vida acadêmica hoje e trazer contribuições para o mundo, ou para a sua família, ou para você mesmo. Nunca é tarde demais para mudarmos a nossa vida. Você que sempre enrolou para ler a Bíblia, mude isso hoje. Com apenas 3 capítulos por dia, um de manhã, um de tarde, um de noite, você consegue ler a Bíblia inteira, de capa a capa, em pouco mais de um ano. Que conquista maravilhosa! Mas só poderemos conquistá-la se começarmos hoje. O passado ficou para trás, o futuro é incerto e o hoje é um presente. E só podemos mudar a nossa vida hoje. Talvez você viva uma vida totalmente sedentária, desonrando aquele presente que Deus te deu, saúde. Então mude isso hoje. Nunca é cedo ou tarde demais para começar a investir na sua saúde, para começar a cuidar do seu corpo. Quando o avivalista escocês, com apenas 30 anos, estava no seu leito de morte, McKenney diz a seguinte frase: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e já não posso mais levar a mensagem. O investimento na saúde e na longevidade é um investimento no seu propósito. O quão longe o seu cavalo vai te permitir com a mensagem? Deus te deu um propósito para que você o honre com ele. Então comece a colocar em prática os seus talentos. O que você tem feito com o seu dom, com o seu talento? Nada? Pois bem, mude isso hoje. Pare de cometer os mesmos erros. Mude a sua vida hoje. Não somos obrigados a permanecer no pecado, permanecer no erro. Sabe quantas vezes a gente já ouviu aquela frase: olha lá, fulano fez um monte de coisa errada e agora está se escondendo na igreja. Mas nós não somos obrigados a permanecer no mesmo erro, no mesmo pecado. O Senhor quer nos livrar de lá. Jesus não é alguém que veio perpetuar o nosso erro, mas nos livrar de nossos pecados. Em João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus vai nos dizer que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas que ele veio para que a gente tivesse vida e vida com abundância. Portanto, mude a sua vida hoje. Jesus veio ao mundo para te livrar de seus pecados e te conduzir a uma vida maravilhosa. E você pode acessar essa vida hoje se arrependendo dos seus pecados. E você que já se arrependeu, você pode mudar a sua história hoje, mudando a sua rotina. Portanto, comece a colocar em prática o seu dom, comece a estudar, comece a fazer atividade física. Lembre-se, nunca é tarde demais para começarmos, mas nunca teremos um tempo melhor para começarmos do que agora.
E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Se você conhece uma pessoa que necessita assistir esse vídeo, envie para essa pessoa. E se você tem alguma sugestão para algum próximo vídeo, coloca aqui nos comentários. Ative também o sininho das notificações para que quando sair o próximo vídeo você seja notificado. E é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Falou!